saiu um hino. Quem pode calar a voz de Deus? Pode calar todas as vozes, menos a de Deus. Às vezes a pessoa cala a voz de Deus. A mentira. Nós podemos ver no Jardim do Éden. O diabo tentou usar Eva para calar a voz de Deus. Por quê? Porque quando chegou lá, Deus falou assim, ó, de toda que é árvore de fruta vocês podem comer, mas dessa daqui não, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o diabo falou para ela, não, come, faz mal não. Quando vocês comerem, vocês vão ficar conhecedor igualzinho a Deus. A serpente, usada pelo adversário, falou com a Eva. E a Eva foi e comeu e deu ao seu marido. E ali ambos calou a voz de Deus no coração deles. E muitos outros, irmãos, que nós podemos ver. A Bíblia diz também, queridos, que havia um mancebo de qualidade. E esse mancebo de qualidade, ele também, o Senhor falou, ele falou, bom mestre, o que eu faço para herdar o reino do céu? Ele disse, por que me chamaste de bom? Bom é um que é Deus. E nós podemos ver, irmão, que Jesus falou para ele, tem guardado os meus mandamentos, tenho guardado, tudo isso eu tenho guardado, eu tenho vivido, eu tenho praticado. Aí o Senhor falou para ele, vende que tu tens, dá ao pobre e siga. Jesus muitas das vezes não pode nem provar alguns, porque se provar alguns, está arriscado perder a salvação. Porque Jesus falou, por que me chamaste de bom? Bom é Deus. Muitas das vezes nós vemos que a gente calamos. Aquele moço, aquele mancebo de qualidade, ele calou a voz de Deus ali. Porque ele era um homem de muita riqueza. E por ele ser um homem de muita riqueza, ele queria fazer o quê? Ele queria, praticamente, ele tinha muitos bens, mas os bens que ele tinha estavam em seu coração, estavam em sua mente. E muitas das vezes, irmão, aquilo que nós temos, que o Senhor quer provar, o Senhor não consegue provar. Por quê? Porque se o Senhor provar, está arriscado a gente se agarrar com as coisas deste mundo, com as coisas desse século presente. E nós estamos vendo que as pessoas estão assim, elas estão em seus próprios interesses. Não quer saber, o Senhor ele não veio de maneira nenhuma da casa, carro, nada para ninguém. As coisas vêm por consequência, pela misericórdia. Mas o Senhor ele veio dar salvação, que ele promete a salvação, ele promete mais nada. E muitas das vezes, irmão, calamos as vozes de Deus. Por quê? Porque muitas das vezes deixamos nos levar pelo que as pessoas falam, pelo que as pessoas dizem, e ouvindo tantas vozes, mas muitas das vezes não discernimos a voz de Deus e calamos. Quando você não discerne a voz de Deus, você se cala, em vez de estar aceitando outra voz. E nós podemos ver também, dentro da própria Bíblia, que a Bíblia diz que havia um cego, e aquele cego começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E muitos falaram, olha, não clama não, porque ele não vai te ouvir. Jesus, irmão, ninguém pode calar a voz de Deus. E Jesus ouviu e disse para aquele moço, traga ele aqui. Vão lá que o mestre te chama. E ali ele deu ouvido e ele foi o quê? Curado. Quando nós damos ouvido às coisas de Deus, irmão, entra de outra maneira.
que nessa manhã nós possamos dar lugar às coisas de Deus. E Deus abençoe a cada um de nós. Amém? Deus abençoe.